capítulo 2, versículo 16. Glórias a ti. Coríntios, capítulo 2, versículo 16, nos diz a palavra do Senhor: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Irmãos, pode sentar? Grato a Deus pela oportunidade concedida pelo irmão José, que nos calou mais uma vez para estar aqui comunicando aos irmãos algo que eu aprendi, que Deus sempre primeiro nos ensina, e nós então vemos essa responsabilidade de também trazer algo para edificar os irmãos, para crescermos juntos na graça e no conhecimento. Então, nesta mensagem sobre a mente de Cristo, realmente é algo que nós pegamos e estudamos em estudo, e não que aqui nós não possamos aprender da palavra. Aleluia. Mas também, além de aprendermos, vamos também sermos edificados, renovados, Aleluia. estando sempre nos lembrando daquilo que é importante para nossas vidas. E a mente de Cristo é algo que nós necessitamos, é uma realidade que está à nossa disposição. Aos irmãos que perceberem algumas coisas que eu peguei daqui, eu peguei pastor Luciano Subirá. Aos que coincidentemente pegarem alguma coisa, eu vi nele também, e a partir disso Deus foi trabalhando no meu coração, me ensinando, e também deu autonomia para aprender algumas coisas, tudo pelo Espírito Santo. Aleluia. Então esse texto que nós lemos, 1 Coríntios 3,16, dá uma alusão a Isaías 40,13, que quem conheceu o Espírito do Senhor para que o possa instruir, que quem estava lá no início, quando Deus pôs o firmamento dos mares e fez tudo o que fez, pois o Espírito Santo, então, ele sonda, perscruta as profundezas de Deus. Esse mesmo Espírito Santo é o que está aqui nesta noite e está dentro de nós. Nós que cremos que Jesus é o Filho de Deus, que buscamos ao Senhor, é esse que está em nossas vidas, nos ensinando, nos dando revelações à palavra e nos fazendo prosseguir nessa caminhada de fé. Temos que entender essa passagem, meus irmãos, da maneira correta. Muitos dizem que tem a mente de Cristo no sentido de boa memória. No entanto, não é a respeito disso que o texto está nos falando. Deus pode nos abençoar em sabedoria e conhecimento, sim, mas o foco não é esse. Além de algo intelectual, além de algo simplesmente mental, vamos estar falando de algo muito mais espiritual. Aleluia. A mente de Cristo tem um foco muito mais na parte espiritual, nossa, do que na parte simplesmente intelectual. Aleluia. O que Paulo quer aplicar aqui não é algo, aliás, é algo que nós precisamos entender de fato. No capítulo 1 e 2 de 1 Coríntios, Paulo está diferenciando a sabedoria do mundo da sabedoria de Deus. Ele fala do contraste entre a sabedoria do homem e da sabedoria divina. E quando ele entra na questão da sabedoria de Deus, ele começa a falar de revelação. Mas antes de falar de revelação, vemos, está na palavra que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força que está nos homens. Então, no começo nós já vemos que nós, pela nossa mente, não podemos entender as coisas de Deus, que são espirituais. Temos que ter entendimento espiritual para podermos entender as coisas do Senhor. Entender as coisas, os ensinamentos que Ele tem para nossas vidas. A sabedoria do mundo, ela é falha, porque ela é meramente terrena. Ela está aqui e daqui ela não passa. A sabedoria de Deus está estabelecida em princípios eternos. Aleluia. Está estabelecida em valores eternos. Então ela possui um valor eternal. E essa sabedoria que nós temos que buscar. Sabedoria que dura para sempre e que é infinita. Aleluia. Está no nosso Senhor. Acredito que nós não vamos aprender somente da sabedoria de Deus nessa terra. Acredito também que quando nós formos arrebatados para o céu, quando estivermos na glória, ainda estaremos
a aprender com o Senhor, Aleluia. entendendo que o Senhor é infinito e que Ele tem tantos mistérios contidos nele, assim como Jesus contém todos os mistérios contidos nele, nós estaremos pela eternidade sempre sendo cada vez mais recebidos de revelações, de ensinamentos do próprio Deus conforme sua vontade. Glórias a teu nome. E agora, meus irmãos, sobre a revelação. O Espírito Santo, ele nos revela coisas que nós, às vezes, apenas lendo, tentando entender a palavra, não conseguimos captar. Não chegamos a uma compreensão, muitas vezes, apenas lendo a Bíblia, estando ali querendo entender. Precisamos do Espírito Santo para Ele nos dar revelação, Aleluia. para Ele nos explicar o que aquilo significa, a conexão que aquilo tem com outras partes da Bíblia e como aquilo pode ser aplicado em nossas vidas, além dos mistérios contidos ali. Nós entendemos que nosso Deus é soberano e tem uma quantidade de mistérios em si muito grande, riquíssimo em mistérios. 1 Coríntios 2, 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui a Bíblia não está falando apenas que não tivemos contato visual ou auditivo com verdades, com algumas verdades, mas o contexto nos sugere que nem poderíamos ter, porque elas são verdades espirituais, se absorvem e se entendem também na perspectiva espiritual. Versículo 10. Deus, porém, revelou isso por meio do Espírito. Aleluia. Paulo não está falando somente do céu nesta passagem. A maioria de nós, salvo exceção como o apóstolo João, que teve revelações do céu, continua não vendo essas coisas. Mas pela afirmação do versículo 10, vemos que ele está falando não de coisas que compreendemos com o olho ou ouvido humano, mas recebemos por revelação. Aleluia. Então ele está falando de discernimento espiritual. Revelação não é Deus comunicar coisas que não estão na Bíblia para nós. É Ele nos levar a compreender aquilo que nas Escrituras muitas vezes nós não entendemos. Essa passagem que eu li, nós geralmente atribuímos ao céu, pois nós não vemos Ele ainda, não ouvimos e nem penetrou no nosso coração humano algo que possa estar lá. Sabemos que sabemos dele pela Bíblia, pela palavra verdadeira, em que temos total confiança e na sua veracidade. Portanto, meus irmãos, nós temos que buscar esse entendimento para agora, das coisas que Deus pode nos comunicar neste momento, também sobre o céu. Entendimento. Não que o Senhor vá acrescentar em nosso coração algo a mais, algo que não está na Bíblia, algo que não condiz com a Bíblia. Sempre tudo vai estar baseado nela, porque ela é um fundamento para isso. Mas Ele vai nos revelar coisas que estão nas entrelinhas dela, coisas que estão escritas e nós não muitas vezes captamos, talvez ou pela pressa, obrigado, talvez por nós não estarmos em espírito conectado com Deus. Por isso é necessário durante a leitura, às vezes antes ou também depois, estarmos orando, pedindo a Deus entendimento espiritual. Durante a leitura, ou antes ou depois, temos que tirar um tempo para que Deus revele esses segredos para nós. É necessário pedir com sinceridade ao Senhor: o que está escrito aqui, Senhor? Qual o recado que o Senhor quer passar aqui? Qual o aprendizado para a minha rotina? Para, quem sabe, uma situação específica, o trabalho, o estudo, a amizade, família, quem sabe? Seguindo, porque, versículo 10, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas humanas, senão o próprio Espírito do ser humano que nele está? Assim, ninguém entende as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aleluia. Uma dádiva pela qual somos muito gratos.
recebemos gratuitamente, irmãos, a revelação de coisas maravilhosas para serem entendidas e que nos dão um impulso poderoso para seguir nossa caminhada de fé. Termos o Espírito Santo em nossas vidas como testemunha é um tesouro. Aos irmãos que estavam, a última vez que preguei, falando sobre o Espírito Santo como testemunha, advogado, como mestre. Então vemos que Deus trabalha nessas coisas também. Tesouro que não devemos somente deixar dentro de um baú, mas usufruir dele e aproveitá-lo e não esquecê-lo de jeito nenhum. Como muitas vezes nós já ouvimos, a Bíblia é o livro que você lê junto com o autor. E muitas vezes o Espírito Santo, nós colocamos ele, deixamos ele quieto onde ele está, como se fosse um tesouro num baú, uma riqueza, tesouro inigualável, a qual você deixa simplesmente quieto, como se você chegasse e encontrasse aquela riqueza, aquele tesouro que você nunca nem imaginava no seu valor, mas por algum motivo você não usa, você não usa para a finalidade que ele tem, porque o Espírito Santo, semelhante assim em nossas vidas, ele não deve ficar deixado de lado enquanto estamos lendo a palavra e buscando mais do Senhor, mais conhecimento da Bíblia. Não devemos deixar ele ali e pensarmos que pelo nosso intelecto nós vamos entender tudo. Não vamos, porque a Bíblia é um livro que nós jamais devemos pensar que temos que lê-la, entendê-la somente mentalmente e intelectualmente, de forma muito mais espiritualmente. E então essa dádiva, o Espírito Santo como testemunha, porque ele estava quando os eventos da Bíblia aconteceram, ele sabia, ele testemunhou tudo. Através disso nós temos mais convicção que ele pode nos esclarecer, pode nos dar entendimento. Essa dádiva foi dada graças ao nosso Senhor Jesus. Temos que lembrar disso também, meus filhos, que graças a ele nós temos livre acesso ao Pai. Estávamos sendo bloqueados pela nossa barreira de pecados, a qual nossos pecados eram somente encobertos. Cristo então assume esses pecados e nós temos um livre acesso ao Pai. Pega todos os pecados sobre ele e nós, arrependidos, temos livre acesso, e ele então também nos envia o Espírito Santo para ser essa testemunha, esse mestre quando nós precisamos, esse companheiro maravilhoso em qualquer momento, em que em qualquer dúvida ele pode nos responder que o Senhor é mestre dos mestres, Senhor dos senhores. Quando a Bíblia fala da mente de Cristo em nós, ela fala da presença e da ação do Espírito Santo, que nos leva a compreender a mente do Senhor, as verdades espirituais, os propósitos de Deus e a sua palavra. Ter a mente de Cristo é termos então o Espírito Santo em nossas vidas e a sua ação em nós, nos levando a compreender a própria mente do Senhor, as verdades espirituais, os propósitos de Deus para nossas vidas. Muitas vezes nós queremos até entender o nosso propósito, quando nós não sabíamos anteriormente. Nós queremos entender, se é que é possível em algumas ocasiões, por que Deus está fazendo um trabalho, uma obra dessa forma. Às vezes passamos por um deserto, por alguma situação complicada, momentos seguidos de tribulação, de angústia, de tristeza, e não entendemos, porque muitas vezes nós não temos a mente de Cristo no momento para compreender. Nós não buscamos ela e nós daí então não temos entendimento e ficamos murmurando. Talvez às vezes nem estejamos exteriormente falando assim, mas nós temos que sempre estar com o coração sincero diante de Deus. Estar buscando, entendendo Ele, sempre confiando nele, porque nós sabemos que Ele tem o melhor para nós e que Ele não falha conosco e a sua palavra é fiel. Aleluia. Versículo 14, seguindo: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura
E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Todo esse contexto nos confirma que o homem com sua mente não pode compreender as coisas de Deus. Isso nos coloca no lugar em que precisamos entender que Deus é Espírito e a sua palavra também é Espírito. Jesus diz isso em João 6,63: as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então aqui nós temos um veredito: a palavra do Senhor é Espírito. Logo, já seguindo nessa lógica, temos total certeza que é necessário em Espírito, tendo entendimento espiritual para entender plenamente. Temos que receber a palavra do Senhor com entendimento espiritual. Por isso que precisamos do Espírito Santo, chamado de Jesus de o Espírito da verdade também. Aleluia. Quando lermos a Escritura, temos que fazer esta oração, como falei antes. Sempre lembrarmos dessa oração. Aquilo que você aprende, nós aprendemos, logo no começo, talvez na escola crianças, talvez na adolescente, talvez até na juventude, de fazer aquela oração antes de começar a ler a Bíblia. Aquilo ali não é à toa, de forma alguma. É fundamental, irmãos, para nós. E se necessário orar um tempo prolongado, durante mesmo ou após a leitura, que façamos, mas que aproveitemos a Bíblia ao máximo. Que aproveitemos esse tesouro que nós temos, para que tenhamos total proveito. Eu falei também da última vez que muitas vezes nós lemos tanto a Bíblia, mas não entendemos de fato. Ficamos preocupados em estar lendo, estar ali sendo alimentado, mas às vezes o espírito não fica tão enriquecido. O intelecto se enriquece, mas o espírito fica vago. Não recebe tanto por nós não estarmos entendendo espiritualmente essas coisas, essas riquezas que estão na palavra do Senhor. Daí a importância, meus irmãos, para estarmos então saciados de verdade. Jesus disse que Ele é o pão da vida, vivifica o nosso espírito, e então pela palavra também vivificamos mais e mais o espírito. Recebemos mais e mais a vida de Deus. Agora, irmãos, falando um pouco da minha experiência com isso, eu, ao ler Hebreus capítulo 5, 1 a 10, pedi que o Senhor me abrangesse aquilo que estava escrito. E o Senhor me revelou verdades e aprendizados sobre Jesus que antes eu, de forma alguma, entendi. Isso nos dá convicção, nos move e faz nos ir avante. Eu, particularmente, sou uma pessoa que dá muito valor a significados. Lugares que significam muito para mim, atividades que me trazem memórias boas e coisas que me possuem também seu significado. Deus usou isso. Deus não rejeitou essa minha personalidade. Deus não deixou de lado essa pessoa que eu já tinha, essa característica que eu já tinha. Deus usou isso para me edificar, para fundamentar minha vida, e eu tenho sido transformado, irmãos. Posso dizer para os irmãos, isso seria mais adequado no fim, mas acho melhor deixar por aqui, que eu tenho sido transformado, minha mente tem sido renovada, e meu espírito, então, recebendo mais a vida de Deus, irmãos. Vejam que isso é uma joia, um tesouro de verdade, ter o Espírito Santo, e revelando as verdades espirituais da palavra. Isso aqui é nosso manual, e nosso manual não para robô, para gente espiritual, a gente que vai viver no céu um dia. Então estejamos a entender as coisas espiritualmente, porque esse corpo vai, como é corruptível, vai ser transformado para algo mais espiritual. Então pensemos mais nessas coisas espirituais, estejamos mais buscando isso. Se aprendermos a ter um relacionamento, irmãos, contínuo com a palavra e nos permitirmos ser iluminados pelo Espírito Santo, podemos entrar em um nível de compreensão que explicação de qualquer, seja qual for a pessoa, não nos levaria até lá. Às vezes as pessoas trazem clareza para o pensamento, mas a convicção vem da revelação no testemunho do Espírito Santo. Algum mestre, professor, seja quem for, pode trazer uma clareza sobre um assunto,
está nos entendendo, ó, isso é isso, aquilo é aquilo. Mas a convicção, a fé, digamos assim, a certeza absoluta em nosso coração, o Espírito Santo é quem trabalha nisso. O Espírito Santo é que nos dá essa firmeza em crer nas verdades espirituais, nesses segredos que estão na palavra. Ele que vai trabalhando através do que você já sabe e te guiando para coisas que você vai aprendendo, e no caminho Ele vai te ensinando. Irmãos, isso é algo maravilhoso. E eu sempre dou graças ao Senhor por isso, porque Ele não rejeita coisas que podem ser aproveitadas em nós. Deus sabe como trabalhar em nossas vidas, e isso é algo muito profundo, irmãos. Deus sabe realmente como trabalhar em nossas vidas. Nós temos que sempre pensar que Deus, Ele é um Deus muito grande, Deus que entende cada pessoa, e que então Ele não seria uma pessoa tão simples, digamos assim. Deus é simples, claro, podemos entender de uma forma assim, mas Ele também tem os seus mistérios. E cada pessoa é uma pessoa, e Deus entende completamente essa pessoa, e somos um diferente dos outros. O mesmo tratamento que Deus usa em mim, certamente Ele não vai usar em outra pessoa. Mas tudo guiando nos seus caminhos, nos seus propósitos, sempre nos levando para o melhor modo, e estando então cheios de... Agora, indo para o Salmo 119, no verso 100, o salmista fala algo assim: sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Ou seja, ele alcançou um nível de entendimento maior do que o de pessoas que têm mais história de vida do que ele, apenas naturalmente. Aleluia. O salmista Davi era o homem segundo o coração de Deus, e um homem a qual Deus honrou, a qual por gerações ele foi mantendo o seu zelo por amor a Davi. Estando já Davi morto, nos futuros reis de Israel, na dinastia que seguia, quando algo geralmente de ruim acontecia, algum rei estava destruindo Israel pela sua maldade, pela sua impureza e irreverência a Deus, Deus falava com alguém e dizia: por amor ao meu servo Davi, farei isso. Então veja que ele era um homem segundo o coração de Deus, e aqui nos diz que ele era mais entendido que os idosos, porque ele guardava os preceitos de Deus. O Salmo 119 é um salmo de exaltação à palavra, salmo de louvor à palavra de Deus, um enorme salmo. E então ele vai nos falando, nos explicando também essas riquezas que tem na palavra. E veja como isso é bom, como isso é interessante. Ele alcançou um nível de entendimento maior do que pessoas que têm mais história de vida do que ele. Imagine uma pessoa como Davi, não sei, suponhamos 40 anos, 50 anos, mais entendido do que uma pessoa que viveu uma vida inteira, 80, 90 anos, graças ao Espírito Santo. Por Davi então ter aceitado Deus como ali o seu ajudador, como seu companheiro, e estando disposto a estar aos seus pés para entender a sua palavra, a lei, os preceitos do Senhor. Nós, da mesma forma, temos a Bíblia, e não que seja para nos orgulhar, para que pensemos que somos mais entendidos que idosos, não, mas para levarmos a nossa vida isso, sabedoria. Busquemos sabedoria com o dono dela, o próprio dono, e o Senhor dá a ela de bom grado. Em Provérbios está escrito que numa alegoria, que a sabedoria clama pelas ruas para que ela seja explicada aos homens. Ela clama e diz que ela é mais valiosa do que ouro, vale mais do que a prata. E então nós pensemos mais nisso, que a sabedoria de Deus é uma riqueza também. Agora, irmãos, partindo para algo
que o mundo sofre, nós já entendemos então o que nós temos, o que nós podemos buscar e sempre ter mais e mais da mente de Cristo, da mente do Senhor. Mas o mundo, ele tem sua grande parte da mente cauterizada. A razão para muitos no mundo não terem ainda entendimento do Evangelho, nem sempre é porque não ouviram. Mas a Bíblia fala de uma cegueira espiritual. Há uma guerra no mundo espiritual para que a verdade de Deus não se espalhe. Se o diabo não trabalhar com a mentira ou a distorção da palavra, ele trabalhará na ocultação da verdade. Mas se o diabo trabalha na propagação da mentira, o Espírito da verdade, o Espírito Santo trabalha na promoção da verdade. Muitas vezes pessoas no mundo não chegaram ao entendimento do Evangelho, não porque não ouviram, simplesmente, mas pela cegueira espiritual que é forte, intensa neste mundo. E esse trabalho do diabo pelo seu reino, que é arquitetado para tentar derrubar a igreja de Cristo, que é, sabemos que ainda inabalável, ela não irá cair, mas tenta pegar este mundo ocultando a verdade, ou então distorcendo a palavra, ou mentindo. E isso nós podemos ver seguidamente quando a igreja sofre uma cutucada, quando é distorcida essa palavra, ou algumas coisas dela que nós propagamos, que nós falamos, são ignoradas, são deixadas de lado. Então tenhamos entendimento que há essa guerra espiritual, que nós estamos nela como soldados. Nosso capitão é o Senhor, nosso general é Cristo, e que seguindo seus passos nós vencemos. Então temos que ter esse posicionamento, propagando também a verdade. O Espírito Santo trabalha nisso, na promoção da verdade, para que ela chegue ao entendimento dos homens. Então que nós sejamos vasos para também ajudar nessa propagação. O Senhor nos deu essa tarefa, que não nos envergonhemos do Evangelho. 2 Coríntios, capítulo 4, 3 a 6. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Glória, Senhor. Então, irmãos, sejamos vasos e sejamos atentos e entendidos que o diabo trabalha na cegueira espiritual e cauteriza a mente. Estejamos atentos, estejamos sempre assim, porque a pessoa que tem a sua mente cauterizada, que tem a cegueira espiritual, tateia como uma criança no escuro, querendo achar algo e é bloqueada, é impedida de achar. É como, imagine uma criança no escuro, em total escuridão, tentando achar algo, caso a verdade, e ela tateia em todos os lugares e ela sente que ela não acha, porque ela não tem luz, ela não tem visão, e ela vai continuar procurando, porque está escuro, ela não consegue enxergar. Nós somos, irmãos, a luz do mundo. A palavra do Senhor iluminou em nossos corações. Deus nos deu essa iluminação. Nós temos que estar levando a luz ao mundo. Nós temos que estar clareando as pessoas de alguma forma ou outra. Sejamos influenciadores do reino dos céus. Assim sejamos, irmãos. Sejamos a propagar essa verdade, que iluminará os corações de muita gente e libertará a muitos, para que sua visão seja aberta, para que sejam iluminados e não andem mais no escuro. Porque, como diz em Romanos, a noite vem, quando mais não se pode trabalhar. Trabalhemos enquanto ainda é dia, enquanto o Senhor da Seara ainda não voltou. Trabalhemos a fim de fazer o que nós pudermos
convencendo as pessoas, e o Espírito Santo convence do pecado, do arrependimento. Finalizando, irmãos, temos que ter um relacionamento com Deus movido de convicções profundas, movido por convicção da palavra de Deus. Temos que ter este relacionamento com o nosso Senhor, movido pelas convicções que vamos recebendo pelo Espírito Santo, através das revelações que com o tempo Ele nos vai passando, pelos ensinamentos preciosos, profundos, inigualáveis, que não podemos trocar por nada neste mundo, com o passar do tempo. Glória a Deus. E através, então, sendo enriquecidos, cada vez mais convictos do Senhor, de quem Ele é para nós, de quem nós somos para Ele, da nossa salvação. Tenhamos a certeza da nossa salvação. E uma dica que a carta aos Hebreus nos deixa é que estejamos trabalhando para que a nossa esperança seja desenvolvida. Estejamos no trabalho do Senhor, estejamos ali com afinco, para que a esperança que nós temos no céu, na salvação, esteja firmada. Estejamos tão tranquilos e felizes em estar fazendo o trabalho do Senhor, na obra dele, que muitas vezes é cansativa, é dura, mas valiosa, tanto nessa terra, por termos essa esperança, e outras coisas que Deus pode acrescentar, como a certeza na salvação, certeza que viveremos na glória eternamente com o Senhor. Coloque-se em pé nesse momento. Assim estejamos, irmãos, movidos por convicções profundas. Tenhamos essas convicções, pensemos que elas são importantíssimas para nós, porque pelas essas convicções estaremos andando em espírito, andando com o Senhor, estaremos entendendo Ele, estaremos lado a lado com Ele, sentindo Sua presença, Seu amor, a Sua paz, e sendo desenvolvido em nós tudo o que Ele necessita, tudo o que Ele quer para nós, fruto do Espírito, salvação, nosso chamado, e que assim pensemos, assim sempre andemos, buscando mais e mais revelações que Deus nos revela pela Sua palavra. O Espírito Santo trabalha em nossos corações. E finalizando, tenha um tempo de intimidade com Deus, em meditação, na palavra, somente oração também. E ali reúna tudo que você sabe, tudo que Deus lhe permitiu passar, tudo que Deus, pela sua vontade, te guiou. E ali então reflita sobre quem é você, para onde você vai, o que você está passando. E o Senhor então irá lhe iluminar. O Santo Espírito irá lhe trazer mais vida, mais convicções, mais fé, mais força nessa caminhada difícil. E estejamos cada vez mais alegres com o Senhor. Aleluia. Estejamos cada vez mais satisfeitos. Aleluia. Lado a lado com Ele. Como um pai anda lado a lado com o filho. Aleluia. O pai, semelhantemente, que pega o seu filho na mão e guia pelo caminho que ele conhece, o caminho que ele sabe bem. Ele pega o filho, e o filho tem total confiança no pai. Aleluia. Ele às vezes não sabe para onde o pai vai lhe levar, mas ele tem confiança nele. Aleluia. Tem certeza. Primeiramente, porque o filho pega a mão do pai, e nisso ele já sente firmeza. Aleluia. Já sente confiança. E seguindo pelo caminho, ele não tem. Se ele vê algo que lhe assusta, ele pensa: eu tenho meu pai. Aleluia. Ele está aqui do meu lado. Qualquer coisa que ocorrer, ele vai me socorrer. Aleluia. Estejamos semelhantes assim com Deus, nosso Pai em comum. Aleluia. Todos nós. Aleluia. Lembremos que Deus é Espírito. E importa que os adoradores verdadeiros o Aleluia. adorem em Espírito e verdade. Aleluia. Espírito com Ele. Aleluia. Andemos assim, irmãos, em convicção cada vez mais, com mais conexão com Deus. Aleluia. E não negue o que Deus já te ensinou, o que Deus já fez você passar, pois tudo isso vai ser muito bem aproveitado por Ele em qualquer momento de sua vida. E Ele segue lhe ensinando. Vamos orar neste momento. Aleluia.
E você então pense tudo isso. E busque sempre mais entendimento com o Espírito Santo. Não deixe ele guardado no baú. Semelhantemente. Não deixe. Mas pense que ele é um tesouro que está à sua disposição. Aleluia. Ele é um mestre, ele é uma testemunha. Oremos neste momento. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos nessa noite, Senhor, te glorificamos por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas, por tudo que o Senhor já nos ensinou, pelos caminhos que já trilhamos junto do Senhor, por esse exemplo maravilhoso e melhor do mundo de Pai que o Senhor pode nos passar, nós que somos seus filhos. Nós aqui, Senhor, na igreja tua, queremos mais entendimento sempre do teu Espírito Santo. Mais revelações e convicções para nossas vidas, Senhor, para que andemos seguros contigo, para que andemos, Senhor, lado a lado contigo, recebendo mais da tua vida, recebendo mais do que o Senhor tem para nós, estejamos mais satisfeitos em uma vida abundante ao teu lado, e que jamais duvidemos do Senhor, nós temos total e absoluta confiança no que o Senhor tem para nossas vidas e o que vai fazer em nós. Que tenhamos, Senhor, confiança na nossa salvação, esperança no céu, Senhor. Que tenhamos essa visão, Pai, de que o céu está mais próximo a cada dia, que Jesus está mais próximo a cada dia, Senhor Deus. Que estejamos sempre te esperando com expectativa, e que nada neste mundo, Senhor, possa então nos impedir, servir de obstáculo e barreira para a nossa corrida na fé, Senhor. Mas que o Senhor se responsabilize por nós, Senhor, e que nós sejamos sempre na tua guarda, na tua confiança, Senhor. As pessoas que estão no mundo, Senhor, aqueles que não alcançaram a verdade ainda, peço que o Senhor esclareça, Senhor, a sua mente, lhes dê iluminação, Pai, liberte, Senhor, dessa escuridão, dessas cadeias, e que a tua igreja seja um vaso, Senhor, que esteja disposta a chamar, Senhor, as pessoas para a salvação, para viverem uma vida nova, uma vida verdadeira, uma vida, Senhor, conforme a que o Senhor programou para o teu ser humano, e que a verdade lhe seja propagada, Senhor, que nossos familiares, Senhor, então, recebam também essa vida. Desejamos, Senhor, que isso aconteça, e esteja sempre, Senhor, ao nosso lado, nos transformando. Nós cremos em Ti, Senhor Jesus, que o Senhor morreu na cruz para nos dar um livre acesso ao Pai, para que possamos chegar ao Pai com facilidade, ousados, ir ao trono da graça, Senhor. Com temor e reverência, o Senhor nos deu isso e lhe damos graça, Senhor. Lhe damos louvor, adoração, porque o Senhor merece, porque o Senhor fez isso em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus. E que abençoe cada vida que está aqui, Senhor, e que nos leve, Senhor, sempre, Senhor, segurando a tua mão, Pai. E que, Pai, sempre seja nos edificar e a crescer na graça e no conhecimento. Em nome de Jesus. Aleluia.